Capítulo 7. Da vela ao carvão, da madeira ao aço, a tecnologia naval se transforma. Alceu Oliveira Castro Jungstedt, capitão de mar e guerra, RM1, graduado e licenciado em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e instrutor de Estratégia Naval da Escola de Guerra Naval. La Pátria me recorda o nome e lê gesta Almirante Barroso e Riachuelo, quadro que representa a transição dos navios que utilizavam propulsão vélica para os movidos por máquina a vapor. Autoria: Eduardo de Martino, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. A primeira Revolução Industrial, 1760 a 1860, iniciou uma era de sinergia entre a ciência e a tecnologia. A invenção da máquina a vapor, por James Watt, 1736 a 1819, em 1763, pode ser considerada como o início deste processo, pois substituía a força natural por uma energia motriz gerada artificialmente. A partir daí, o processo de geração de tecnologia experimentou uma evolução, pois passou a ser provocado não apenas empiricamente, mas, também, com base científica. Não demorou muito para que essa revolução se estendesse ao transporte, com o desenvolvimento das locomotivas e dos navios a vapor. No mar, entretanto, a resistência à nova tecnologia foi mais intensa, pois o navio à vela era milenar, sua construção dependia de poucos conhecimentos teóricos e a sua manutenção implicava apenas a conservação de madeiras, velas e cabos. Este tipo de embarcação navegava dependendo apenas do regime dos ventos e da quantidade de mantimentos. Portanto, por tradição e por problemas logísticos, o homem do mar foi refratário à utilização da máquina a vapor em navios. Acrescente-se que as primeiras máquinas a vapor não eram confiáveis e, com seus depósitos de carvão, ocupavam espaços a bordo que anteriormente eram destinados à carga. A resistência começou a ser vencida com a aplicação do vapor no transporte de passageiros, onde a grande vantagem observada foi a regularidade das viagens, pois estes navios navegavam independentemente da intensidade e da direção dos ventos. O propósito deste capítulo é descrever o processo de inserção dessas transformações tecnológicas na Marinha Brasileira. Para isso, abordaremos, inicialmente, o impacto dessa evolução no transporte marítimo e nas marinhas de guerra das grandes potências marítimas da época, tendo como pano de fundo os principais conflitos do século. Clermont, lançada por Robert Fulton em 1807, deu início a uma linha regular de transporte de passageiros pelo rio Hudson, nos Estados Unidos. Transformações tecnológicas na marinha mercante. Um dos pioneiros da aplicação do vapor no transporte marítimo foi o norte-americano Robert Fulton, 1765 a 1815, que, em 1807, lançou o Clermont, iniciando uma linha regular de passageiros entre as cidades de Nova York e Albany, através do rio Hudson. Robert Fulton, 1765 a 1815. Acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, Washington. Os primeiros navios a vapor tinham propulsão mista, a vapor e com velas, com as máquinas no convés e as pás laterais a meia nau. As dificuldades iniciais foram superadas com o desenvolvimento de máquinas mais confiáveis, com o maior dimensionamento dos navios e o melhor aproveitamento do espaço a bordo. A invenção da hélice, em 1836, pelo britânico Sir Francis Pettit Smith, 1808 a 1874, e pelo sueco John Ericsson, 1803 a 1889, eliminou a necessidade do uso das rodas de pás laterais a bordo, contribuindo, assim, para o desenvolvimento tecnológico dos navios. A invenção possibilitou, também, que as máquinas pudessem ser instaladas nas cobertas, aumentando, portanto, a sua proteção. John Ericsson, 1803 a 1889. Acervo do National Archives. Em 1843, foi lançado no Reino Unido Great Britain, construído com casco de ferro, pelo engenheiro naval Isambard Kingdom Brumel, 1806 a 1859.
A evolução tecnológica na marinha mercante, no século XIX, caracterizou-se pela substituição da madeira pelo ferro e, mais tarde, pelo aço, como material de construção dos navios. As velas conviveram com o vapor na propulsão inicialmente com rodas de pás laterais e, a seguir, com uma ou duas hélices. Entretanto, foi somente a partir de 1880 que foi incrementada, no Reino Unido, a construção de navios a vapor. Transformações tecnológicas na Marinha de Guerra. Na Marinha de Guerra, a adoção das máquinas a vapor foi mais cautelosa do que na Marinha Mercante. Avarias poderiam ocorrer nos navios de guerra devido à pouca confiabilidade das primeiras máquinas, a exposição das mesmas no convés e a vulnerabilidade das rodas de pás nas laterais. Estes danos poderiam impossibilitar a execução de uma ação militar ou até mesmo definir o resultado de um combate, enquanto nos navios mercantes os problemas causariam apenas atrasos e prejuízos financeiros. Além de serem vulneráveis aos projéteis disparados pelo inimigo, as rodas de pás ocupavam o lugar dos canhões a meia nau. As instalações de máquinas ocupavam, junto com o carvão, compartimentos e paióis de bordo, diminuindo os espaços antes disponíveis para tropas, suprimentos e munições. A operação e a manutenção das máquinas a vapor eram complexas, necessitando de pessoal especializado. Portanto, a escola do oceano não seria mais suficiente para suprir todas as atividades a bordo. Os gastos efetuados pelo Reino Unido, o maior poder naval do período, na manutenção e na construção da Royal Navy durante as guerras napoleônicas, 1803 a 1815. E a quantidade de navios de madeira com velas contraindicava a adoção do vapor àquela altura. As marinhas de guerra, entretanto, não ficaram alheias ao desenvolvimento do vapor, aplicando, inicialmente, em navios auxiliares. A propulsão mista foi inicialmente adotada, o que foi vencendo a resistência à implantação do vapor. A existência dos mastros proporcionou mais segurança à condução das operações navais, possibilitando também a economia de carvão em cruzeiros. Salvamento da nau Vasco da Gama pela fragata a vapor Dom Afonso, autoria, Eduardo de Martino Acervo da DPHDM. O quadro Salvamento da nau Vasco da Gama pela fragata a vapor Dom Afonso, de autoria do pintor italiano Eduardo de Martino, 1838 a 1912. Mostra a nau portuguesa Vasco da Gama desmastreada por uma violenta tempestade. Nas proximidades da Baía de Guanabara, sendo salva pela fragata a vapor da Marinha Imperial Dom Afonso. Poderíamos fazer uma alusão ao crepúsculo de uma era, onde o vapor substituiu a vela como meio de propulsão dos navios e onde o aço substituiria a madeira como seu material de construção. Com a invenção da hélice, em 1836, os inconvenientes das rodas de pás desapareceram. A vulnerabilidade da própria máquina em relação ao inimigo também diminuiu quando passou a ser construída sob a linha d'água. No entanto, a Royal Navy somente passou a adotar efetivamente o vapor em sua esquadra a partir de meados dos anos 1840. Em 1850, a França lançou ao mar o primeiro navio de linha com hélice, o Napoleão. Logo depois, em 1852, os ingleses lançaram o Agamenon, também dotado de hélice. Eram navios de linha clássicos com casco de madeira, construídos com hélices, sendo que ambos ainda eram mistos. Na Guerra da Crimeia, 1853 a 56, os navios a vapor mostraram-se superiores aos navios a pano, pois, durante o bombardeio das fortalezas russas, os navios com propulsão a vapor conseguiram posicionar-se e manter-se em posição em relação aos pontos a serem atacados, proporcionando mais eficácia ao bombardeio. Em 30 de novembro de 1853, na Batalha de Sinop, ao sul do Mar Negro, projéteis explosivos de 6 navios de linha russos destruíram, em poucas horas, um esquadrão turco de 7 fragatas e 3 navios menores, comprovando a vulnerabilidade dos cascos de madeira perante os projéteis explosivos. Em outubro de 1855, para neutralizar o forte de Kimburn, na foz do rio Dnieper, também no Mar Negro, os franceses construíram 5 baterias flutuantes dotadas de proteção de ferro, couraça. Destas,
3. Lave, Tonante e Devastation. Tomaram parte no ataque às fortalezas sem sofrerem danos significativos devido à couraça. Até o final do século, a evolução tecnológica foi caracterizada pelo desenvolvimento do material de construção e das couraças, dos projéteis, da artilharia naval e da propulsão dos navios. Após a Guerra da Crimeia, surgiram os primeiros navios de guerra encouraçados de alto mar. Em 1859, os franceses lançaram ao mar a fragata Gloire, de madeira, mas dotada de couraça. No ano seguinte, foi lançado ao mar o Warrior, com um casco todo de ferro, por determinação do almirantado britânico. Foi na Guerra de Secessão dos Estados Unidos da América, 1861 a 1865, que se firmou a importância do navio encouraçado. Na Batalha de Hampton Roads, em 1862, defrontaram-se dois navios com couraça e propulsão a vapor, a fragata confederada, sulista, CSS Virginia, ex-USS Merrimack, e o navio federal, nortista, o USS Monitor. Batalha de Hampton Roads, combate entre o encouraçado USS Monitor e a fragata acouraçada CSS Virginia, ocorrido na Guerra de Secessão estadunidense, em Hampton Roads, Virgínia, Estados Unidos da América, em 9 de março de 1862. A fragata Virgínia era a adaptação do USS Merrimack, que teve o seu casco de madeira recoberto com chapas de ferro. É considerado o primeiro confronto entre dois navios de guerra a vapor e couraçados. Autoria: Louis Sprang, coacervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, Washington. A Virgínia com os canhões dispostos em casamata era o resultado da transformação da fragata de casco de madeira USS Merrimack, onde foram instaladas couraças de 4 polegadas e um esporão de aço. Na véspera do combate com o Monitor, a Virgínia tinha atacado 5 navios nortistas, destruído 2 e posto os restantes em fuga. O estrago feito pela Virgínia nos navios de madeira da União demonstrou que a madeira era impotente contra o ferro. O Monitor possuía casco de ferro, encouraçado, e com vés quase ao nível d'água. Os seus 2 canhões estavam instalados em uma torre giratória. Era um projeto pioneiro, construído pelo engenheiro sueco John Ericsson para a União. A batalha entre esses 2 navios durou mais de 2 horas, em que esteve à prova a resistência das novas proteções, tendo sido o primeiro combate entre navios encouraçados da história. O resultado foi indeciso, tendo o Monitor se retirado e a Virgínia regressado para a cidade de Norfolk. O progresso dos meios ofensivos, com o desenvolvimento do projétil explosivo, levou ao aperfeiçoamento dos recursos defensivos dos navios. Tal foi a preocupação com a defesa, que as couraças cresceram de espessura, variando de 8 a 24 polegadas, tornando-as impenetráveis aos projéteis da época. Assim, reapareceu uma arma antiga, o esporão, que passou a fazer parte da arquitetura dos encouraçados, pois boa parte das obras vivas não era couraçada. O esporão veio modificar a tática naval, que passou a ser a do abauroamento, como há 2000 anos. Em 1866, na Batalha Naval de Lissa, ocorreu a primeira batalha naval contemporânea com abauroamentos deliberados. Batalha Naval de Lissa. A primeira batalha naval contemporânea com abauroamentos deliberados foi a Batalha Naval de Lissa, em 20 de julho de 1866, no Mar Adriático, entre forças navais italianas e austríacas. Na obra, a fragata encouraçada Rida Italia está afundando após ser abauroada pelo encouraçado Erzherzog Ferdinand Max. Autoria: Carl Friedrich Sorensen, acervo do Erzgeschichtliches Museum, Viena, Áustria. Somente com o advento da artilharia pesada, nos fins do século XIX, o canhão retomou seu lugar na tática naval. As principais potências europeias lançaram encouraçados com canhões cujos calibres variaram de 12 a 16,25 polegadas. Estes foram retomando seu poder de penetração nas couraças dos navios adversários. Em 1871, 64 anos após o lançamento do Clermont de Fulton, foi lançado o primeiro navio de guerra britânico com propulsão somente a vapor, o HMS Devastation. O tamanho dos navios continuou a crescer até o final do século XIX,
assim como a velocidade dos mesmos, devido à maior potência das suas máquinas. Ao término do século XIX, os encouraçados já haviam ultrapassado as 15.000 t de deslocamento, alcançando velocidades de cerca de 19 nós. O HMS Victoria, de 1889, foi dotado com poderosos canhões de 16,25 polegadas, raiados e de carregamento pela culatra, o maior calibre do século XIX, com capacidade de penetrar 37,5 polegadas de ferro forjado. Esquema de uma das torres do encouraçado HMS Victoria, destaque para o canhão de 16,25 polegadas. Autoria: desconhecida. Transformações tecnológicas na Marinha do Brasil. A construção naval realizada no Brasil, até meados do século XIX, foi baseada na padronização que os portugueses adotaram para vários tipos de navios. Os mestres de construção e carpinteiros navais necessitavam, portanto, de poucos conhecimentos teóricos para projetar e construir navios, por conta desta padronização. Esta era a situação do Arsenal de Marinha da Corte, no Rio de Janeiro, quando da independência do Brasil, em 1822. Buscando adaptar-se à evolução tecnológica, e seguindo o que se tornara uma tendência mundial, a Marinha Imperial procurou empregar navios mistos, a vapor e a vela, de modo a economizar combustível, pois não haviam sido encontradas jazidas de carvão no Brasil. Os comandantes receberam a recomendação para usar o pano nos cruzeiros ao longo da costa, empregando o vapor somente nos casos de necessidade. Já em 1825, o Brasil, também seguindo uma tendência mundial, iria adquirir um navio auxiliar no Reino Unido, a barca a vapor Hibernia, denominada Correio Imperial, embarcação de casco de madeira, movida a rodas. Esta seria a primeira unidade a vapor de nossa Marinha de Guerra. Junto com ela chegaram os primeiros profissionais maquinistas da Marinha. Destes, merece destaque Daniel Frazer, que foi o precursor da criação das oficinas mecânicas no Arsenal e o primeiro instrutor de muitos maquinistas brasileiros. Em outubro de 1839, determinou-se ao inspetor do Arsenal que fossem preparados os planos para a construção de uma barca a vapor, de madeira. Possivelmente, segundo o engenheiro Pedro Carlos da Silva Teles, talvez essa seja a origem da barca a vapor Tétis, o primeiro navio a vapor construído no Arsenal da Corte, com motores e caldeiras importados do Reino Unido, 4 anos depois. Em dezembro de 1847, foi lançado ao mar, no Reino Unido, o primeiro navio de combate a vapor da Marinha Imperial, a fragata Dom Afonso, com rodas de pás laterais e mastros para navegação à vela. 4 anos depois, foi lançada ao mar, em Liverpool, a fragata Amazonas, também de propulsão mista, a roda. Foi o primeiro navio a vapor de grande porte a ser incorporado à esquadra, com o dobro da tonelagem da fragata Dom Afonso. Esquema da fragata Amazonas, primeiro navio a vapor de grande porte a ser incorporado à esquadra brasileira. A primeira vez em que a Marinha Imperial utilizou navios a vapor em um conflito externo foi em 17 de dezembro de 1851. Os navios participaram na guerra contra Uribe e Rosas, 1851 a 1852, onde a fragata Dom Afonso foi a capitania do almirante João Pascoe Grenfell, 1800 a 1869. Na passagem do Passo de Toneleiro. Na passagem de Toneleiro, os navios a vapor rebocaram 2 corvetas e um brigue, transportando as forças brasileiras pelo Rio Paraná, o que possibilitou a vitória contra as tropas de Juan Manuel Rosas, 1793 a 1877. Na Batalha de Monte Cazeiros, em 3 de fevereiro de 1842, pondo fim à guerra. A ruptura das relações diplomáticas com o Paraguai, em 1853, alertou a Marinha para a necessidade de se prover à esquadra com navios capazes de operar no cenário fluvial. Conseguiu-se, neste quadro, a autorização para a construção, na Europa, de canhoneiras a vapor, tarefa cuja fiscalização coube ao almirante Joaquim Marques Lisboa, 1807 a 1897, futuro Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha.
Essas canhoneiras foram recebidas somente em 1858, sendo 2 de procedência francesa e 7 britânicas. A construção naval brasileira contou, a partir de 1852, com o engenheiro naval Napoleão João Baptista Level, 1828 a 1915, que assumiu a diretoria de construções navais do arsenal após cursar engenharia naval na Europa. Ele foi o mais notável engenheiro naval brasileiro do século XIX e o primeiro, com curso superior, a dirigir a construção naval do Arsenal da Corte. Engenheiro Napoleão João Baptista Level, diretor de construções navais do Arsenal da Corte. Acervo da DPHDM. O Arsenal iniciou a construção das seguintes corvetas: Ipiranga, em 1852, o primeiro navio de propulsão a hélice construído no Brasil; Niterói, em 1857, o maior navio até então construído no Arsenal, com 1.819 t e o primeiro navio da Marinha a dispor de canhões de alma raiada; e Vital de Oliveira, em 1863, provavelmente o primeiro navio da Marinha a dispor de condensador e algumas peças estruturais de ferro. A inovação mais relevante nestas construções foram as máquinas instaladas na Niterói e na Vital de Oliveira, projetadas e construídas no Arsenal, a cargo do engenheiro naval Carlos Braconotti, 1831 a 1882. Formado em engenharia naval na Europa. Carlos Braconotti, formado na Europa, foi o responsável, como diretor das oficinas de máquinas do Arsenal de Marinha da Corte, pelo projeto e construção das máquinas instaladas nos navios construídos na segunda metade do século XIX. Acervo da DPHDM. Mesmo com essas aquisições no exterior e com o esforço de renovação do arsenal, e apesar das repetidas demonstrações de preocupação dos ministros da Marinha, o governo não forneceu o aporte orçamentário necessário para o reaparelhamento da esquadra, sendo visível a situação de despreparo em que a Marinha se encontrava no início da Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, 1864 a 1870. Nessa guerra, em razão das características do cenário, as águas rasas das bacias dos rios Paraná-Paraguai e do rio Uruguai a primeira operação executada pelas forças navais brasileiras foi o bloqueio naval. A 11 de junho de 1865, ocorreu a Batalha Naval do Riachuelo. No decorrer da batalha, a fragata Amazonas manobrou e, utilizando sua roda de proa, de madeira resistente, e a força de sua máquina, abaurou e destruiu sucessivamente 4 dos navios inimigos. Em Riachuelo, os navios brasileiros, apesar de possuírem propulsão mista, só utilizaram o vapor durante a batalha. Francisco Solano Lopes 1827 a 1870, quando de suas viagens à Europa, havia encomendado a construção de navios couraçados. Entretanto, com a derrota em Riachuelo, não pôde cumprir os compromissos assumidos. O governo brasileiro conseguiu, então, que os navios fossem entregues à sua esquadra, adquirindo os encouraçados tipo Monitor Bahia, Silvado e Lima Barros e os encouraçados tipo Casamata Marise Barros e Herval. O Silvado foi construído na França e os demais no Reino Unido, todos com 2 hélices. Encouraçado Brasil, aqui aparece fundeado na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Construído em Toulon, França, foi financiado por uma subscrição pública em função da questão Christie. Deslocamento de 1.518 toneladas, 60 metros de comprimento, 10,7 metros de boca, 3,35 metros de calado, com máquina de 250 HP. Encouraçados Herval e Marise Barros. Autoria: Trajano Augusto de Carvalho. Acervo da DPHDM. No mesmo mês da Batalha Naval do Riachuelo, também foi incorporado à esquadra brasileira o primeiro navio dotado de couraça, a Corveta Brasil, construída na França. A corveta tinha sido financiada por subscrição pública devido aos constrangimentos provocados pelo governo britânico, por ocasião da crise diplomática denominada Questão Christie, 1862 a 1865.
Mas o que motivou a aquisição e a construção dos encouraçados no Brasil foram as tensões que desembocaram na Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, pois os rios paraguaios eram defendidos por fortalezas munidas de canhões de grosso calibre. Os navios brasileiros que participaram da Batalha Naval do Riachuelo eram grandes, pouco manobreiros e de casco de madeira, logo, não eram adequados ao cenário fluvial, principalmente para enfrentar as fortalezas paraguaias de Curuzu, Curupaiti e Humaitá. A partir de 1865, como reação ao desafio criado pela guerra, ocorreu um surto de construção naval no Brasil, sendo o arsenal da Corte a força motriz que propiciou o desenvolvimento dos estaleiros e das oficinas da área da Baía de Guanabara. Como exemplo dessa difusão, podemos citar a encomenda de diversos navios a vapor ao estaleiro da Ponta da Areia, de propriedade de Irineu Evangelista de Souza, 1813 a 1889, o Barão de Mauá. O fator mais importante a se destacar foi o desenvolvimento tecnológico do arsenal, pois os projetos dos encouraçados e dos monitores encouraçados foram de autoria nacional, de Napoleão Level. E as máquinas instaladas nesses navios foram também projetadas e construídas no Brasil, a cargo de Carlos Braconotti. Com o conhecimento e a supervisão de Level e Braconotti, foram construídos, no arsenal da Corte, os primeiros encouraçados da América do Sul. No início de 1865, foram batidas as quilhas do Tamandaré, primeiro navio encouraçado construído no Brasil, e do Barroso. Em março de 1866, os dois já estavam atacando o Forte Itaipu. Seguindo os dois primeiros, o Rio de Janeiro foi lançado ao mar em fevereiro de 1866. Todos os três possuíam uma hélice. Outros navios construídos por Level e Braconotti foram lançados ao mar, em 1866, as bombardeiras Pedro Afonso e Forte de Coimbra, construídas em apenas 4 meses, em 1867, os monitores encouraçados Pará, Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí, e, em 1868, os monitores encouraçados Santa Catarina e Ceará. Estes monitores possuíam 2 hélices. Monitor Alagoas, maquete do acervo da DPHDM. Os monitores construídos no Brasil reuniam todas as condições para neutralizarem as dificuldades encontradas no Passo de Humaitá, pequeno costado, obras vivas couraçadas, pequeno calado e 2 hélices. Para forçar a passagem em Humaitá, foram empregados 6 navios, 3 encouraçados, Barroso, Bahia e Tamandaré, cada um rebocando a contrabordo um monitor, respectivamente Rio Grande do Sul, Alagoas e Pará. A operação foi realizada com sucesso em 19 de fevereiro de 1868 e, já no dia seguinte, os encouraçados Barroso e Bahia e o monitor Rio Grande do Sul bombardearam Assunção. Os novos meios foram empregados com sucesso na Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, mas eles exigiram um esforço logístico da Marinha do Brasil, sendo necessária, inclusive, a instalação de um arsenal nas proximidades do Teatro de Operações, na ilha de Cerrito, na altura das Três Bocas. Também foi criado um laboratório pirotécnico na mesma ilha, sob a direção de Henrique Antônio Baptista, 1824 a 1899, patrono da artilharia naval. Este é considerado, juntamente com Level e Braconotti, um dos responsáveis pelo desempenho do arsenal da Corte durante a guerra. Ele foi o introdutor do canhão raiado Whitworth na Marinha Brasileira. Ao final da guerra, o poder naval brasileiro somente era superado, em número de unidades, pelas marinhas do Reino Unido, Rússia, Estados Unidos da América e Itália. Analisando a construção naval no período da guerra, o engenheiro Teles afirmou: quanto à fabricação de máquinas, parece-nos hoje em dia quase inacreditável como o arsenal da Corte conseguiu sozinho, sem o auxílio de outras indústrias de apoio, que então quase não existiam, projetar e fabricar o sistema completo de propulsão para navios de porte considerável para a época. Durante as últimas décadas da monarquia, com o fim do conflito paraguaio e a sensação de ausência de ameaças, as Forças Armadas brasileiras foram relegadas à segunda ordem, com o orçamento reduzido ao equivalente a períodos pré-guerra,
o que impossibilitou, entre outros motivos, o acompanhamento da evolução da tecnologia naval no final do século XIX. Ainda assim, foram construídos os cruzadores Almirante Barroso, de 1.960 toneladas, entre 1880 e 1884, e Almirante Tamandaré, com 4.357 toneladas, no Arsenal da Corte, entre 1884 e 1890. Sendo até hoje o maior navio de guerra construído no Brasil. Cruzador Almirante Tamandaré, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, entre 1884 e 1890, com 4.537 toneladas de deslocamento, 96 metros de comprimento e 6,2 metros de calado. Fotos de acervo da DPHDM. Cruzador Almirante Tamandaré, seu lançamento ao mar em 20 de março de 1890 foi prestigiado pelo Almirante Tamandaré em pessoa. Fotos de acervo da DPHDM. Conclusão. No século XIX ocorreram as principais transformações tecnológicas em navios, tanto na marinha mercante quanto na de guerra. Estas transformações constituíram-se na substituição paulatina da vela pelo vapor, como um meio de propulsão, na substituição das rodas de pás laterais pelas hélices, e na substituição da madeira pelo ferro e pelo aço como material de construção. No Brasil, a ameaça externa, representada pela guerra contra Uribe e Rosas e, principalmente, pela guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, priorizou os recursos necessários para que um Estado agrário, na periferia da Revolução Industrial, pudesse atingir o estado da arte na tecnologia naval, em poucas décadas. Estas transformações, provavelmente, não teriam ocorrido se apenas houvesse encomendas no exterior de navios a vapor ou couraçados. Foram fundamentais os investimentos no arsenal e na formação de pessoal. Este período da história brasileira pode servir como um exemplo de que investimentos contínuos e paulatinos durante o período de paz solidificam o desenvolvimento do poder naval brasileiro.